Abra sua Bíblia, inicialmente no Evangelho segundo São João, capítulo 17. Leremos tão somente o versículo 22. E depois, na sequência, nós leremos em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O tema de hoje é a glória que Ele nos deu. Hoje nós estamos dando sequência à jornada baseada em João 17, que é a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. O quanto tem de recomendação linda, maravilhosa, dentro dessa oração que o Senhor Jesus Cristo fez por todos nós. Vamos lá, João 17, 22 diz o seguinte: eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então vamos agora para 2 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 18. Em o nome do Senhor Jesus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, como um espelho, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Ó grande Deus, eis-nos aqui, que a Tua palavra possa fazer a diferença na vida de todos que vivem de uma maneira opaca. Muita gente sem brilho, quando o Senhor está disponibilizando há muito tempo a glória. Mesmo antes da sua morte, o Senhor disponibilizou glória. O Senhor disse: eu lhes dei, ó Pai, a glória que me deste. E tanta gente vivendo sem brilho, tanta gente passando pela vida sem viver, quando existe muita glória para ser disponibilizada para um mundo desgraçado, para um mundo embaçado, sem esse brilho que é o reconhecimento da Tua presença. Fala conosco poderosamente, que nessa noite muitos acordem para essa realidade daquilo que o Senhor disponibilizou para todos nós. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Todos aí receberam uma sementinha. Você tem ideia do que você está segurando aí? Agora, você tem ideia? O melhor laboratório do universo não consegue fazer isso. Pode fazer até mais bonito, esteticamente, mas não tem poder para colocar vida. E o que isso tem a ver com o tema de hoje? A glória que Ele nos deu. O Senhor Jesus disse, bem antes, Ele não diz, eu darei, mas Ele disse, eu lhes dei a glória que me desse. Isso está dentro da oração, é isso que Ele está conversando com o Pai, na oração sacerdotal. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Tem muita gente que acha que é utopia. O cristão, a expectativa da sociedade, nós já conversamos sobre isso, a expectativa da sociedade que observava o que acontecia na Igreja Apostólica, para o termo cristão, a expectativa era essa, que os seguidores de Cristo fossem extensões do Senhor Jesus. Sabe o que é uma extensão?
Você já viu aquela tomada e você tem uma extensão? Aquilo que a tomada faz, aquilo que ela oferece, lá na ponta, lá na extensão, vai ser oferecido. Então, a expectativa é essa, que os seguidores de Cristo fossem extensões de Cristo, fossem pequenos Cristos e fossem parecidos com Ele. Era isso. E o que é interessante, que isso foi dado muito antes. Sabe quando as pessoas viram essa glória? Olha só, veio o Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Olha bem, veja bem, muita gente acomodada que gosta de receber. Venha a nós o vosso reino, nada. Aí vai ficar meio complicado na questão de receber essa glória, de disponibilizar essa glória. Eles receberam a orientação de Jesus, e aquela orientação dizia: ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles ficaram em Jerusalém, não quiseram sair, mas lá em Jerusalém a sociedade judaica não chamou aqueles. Olha bem, preste bem atenção, gente. Aquele povo que orava junto, né? Tinham tudo em comum, perseveravam unânimes na oração, no partir do pão e nas orações. Aí você imagina, nossa, aí tem glória demais. Mas o povo não via essa glória neles. Eles não foram chamados de cristãos, de parecidos com Cristo, de extensões de Cristo, de pequenos cristos. Eles não foram chamados nem em Jerusalém, nem na Judéia, nem em Samaria. A primeira vez que eles foram chamados de cristãos foi lá em Antioquia, lá nos confins da terra. O que é essa glória? Você vê aí alguma coisa extraordinária nisso daqui? Você não vê nessa semente. Você não vê, nem imagina o potencial. Pode jogar isso para qualquer laboratório, melhor laboratório do mundo. Nós temos aqui um farmacêutico. Ele pode pensar em fazer, não consegue. Por quê? Existe algo aqui que você sabe de onde vem. A vida, nele estava a vida. E aí, o que é muito importante você entender, que Jesus quer que nós sejamos agentes disso tudo, dessa glória. Então ele diz: eu lhes dei a minha glória, ou eu lhes dei a glória que tu me deste. Então a glória que o Pai deu ao seu Filho, porque ele estava na condição de filho, não é que ele inerentemente não tinha a glória, né? Jesus é absolutamente Deus, mas é absolutamente homem. E como homem, como filho, como nosso irmão mais velho, ele precisou receber a glória do Pai. Ele precisou receber a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Por quê? Porque ele, de sorte que sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se tomando a forma humana. E ele mostrou, olha só, gente, eu estou começando aqui um processo. Eu recebo a glória do Pai e vocês vão receber essa glória. Vocês vão ser pessoas diferentes. Mas aí, sabe, o grande problema é a expectativa. O que você pensa de glória? Nossa, que glória! Olha só, o que está na narrativa lá. E vimos a sua glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que tinha lá de glória, lá
lá na manjedoura, você não vê glória nenhuma. Porque você não consegue ver glória aqui. Como é que você consegue ver glória lá na estrebaria, lá naquele bercinho de capim? Você não consegue ver. E aí você fica passando pelo mundo sem viver, criando expectativas em cima de coisas de aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Tira isso da cabeça. Isso que estão fazendo por aí com mega templos e tantas coisas, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, quando Jesus diz, eu lhes dei a minha glória, esse termo para a glória, ele usa o mesmo termo que usou lá no momento lá que antecede a ressurreição de Lázaro. Ele disse para a irmã de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. Qual o termo para glória aí? É doxa. Doxa era uma glória que os filósofos não queriam, porque quem quer glória que não vem com aparência exterior? O ser humano é vaidoso, ele quer coisa espetacular. É esse evangelho que está estragado por causa disso. Tem coisa mais gloriosa do que isso daqui? Você está com uma semente de milho aí na mão, eu estou com uma semente de milho aqui na mão. Isso daqui dá um pé, que vai dar umas 2 ou 3 espigas, cada uma delas vai dar muitas sementes de milho. Você não vê esse potencial tudo aqui, você não consegue ver. Enquanto você não puder ver isso, você vai ter dificuldade para entender o que Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Porque Jesus usa o termo doxa, que é a glória das coisas gloriosas sem aparência exterior. Os filósofos não gostavam da doxa. Ele usa um termo que os filósofos não gostavam para a glória. Doxa. É lógico, disso aí veio ortodoxia, tanta doxa, glória. E agora ele diz que eu dei a eles a glória que eu recebi de ti, Pai. Eu passei para eles. E o Espírito Santo, através do apóstolo São Paulo, ele revela um negócio assim, um processo lindo, maravilhoso, que está naquilo que nós lemos lá em 2 Coríntios 3:18. É um negócio lindo, porque ele vai trabalhando de glória em glória. Você só vai ver a plenitude da glória de Deus quando conseguir ver glória no princípio, no início, no nascedouro. 2 Coríntios 3:18, nós já lemos, e diz o quê? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Mas você fala, eu não entendo nada disso, isso nunca aconteceu comigo. Está acontecendo e você não está vendo. Você tem dificuldade para entender isso. A glória que Ele deu. Quando você entender isso, você vai entender os níveis de presença de Deus. Olha o que está escrito lá e que é realmente um abismo, chamando outro abismo, um negócio feio, lá em Romanos 1, versículos 21 e 22. Olha só, Romanos 1, versículos 21 e 22 diz o seguinte:
que esse pessoal arrogante, falar o português claro, metida besta, metida intelectual. Aliás, na semana passada nós perdemos o Adalto Lourenço, a maior autoridade evangélica em criacionismo. Ninguém enfrentava, ninguém tinha coragem de enfrentar. A defesa dele sobre o criacionismo era imbatível. Por quê? Porque ele falava com conhecimento científico, mas muito com conhecimento bíblico. Ele é o compositor, se você não sabia, daquela música do MVP. MVP não, VPC, ou já MVP. MVP é Ministério de Vida Pastoral. VCP, Vencedores por Cristo. É aquela, quem tem posto a mão ao arado não pode olhar para trás. Ele é o compositor daquela música. Conversar com aquele homem era muito bom. Conversar com ele era lavar a alma em termos, nossa, a minha fé está totalmente alinhada com a ciência verdadeira e não com a ciência ateia. Nós hoje estamos formando dentro da nossa igreja, que é o Tom Dias, o pastor Tom Dias. Ele vai nos dar muitas alegrias. Agora vejam bem, a glória, você tem que ver, olha o que esses camaradas fazem. Eu vou ler a partir do versículo 18 até o 21, e vamos até o 22, preste bem atenção. Romanos 1, do 18 ao 21. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça que impedem a verdade pela injustiça. Porque o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E vamos embora por aqui nessa leitura, porque você vai entender melhor o que é um abismo chamando outro abismo. Conhecendo Deus, não o glorificar como Deus, não ver a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E ainda ter gente arrogante questionando. Olha só, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, a aves, aos quadrúpedes, aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as suas relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns com os outros,
uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. E é lamentável que tem gente com literatura desse povo sendo realmente recomendada. Eles recomendam. Você que não crê em Deus, você não tem que ouvir quem não crê em Deus. Você não tem que ouvir. Porque é outro modelo de mente. Eles já foram entregues a um modelo mental diferente. Uma disposição mental diferente. As pessoas que não conseguem ver a glória de Deus numa semente, não conseguem ver a doxa. Os filósofos não queriam a doxa que era proposta. Foi Aristóteles que foi o primeiro a propor esse termo doxa. Mas eles não. Eles querem assim a aparência exterior. Olha o que Paulo chega no Areópago, lá na capital da filosofia, e ele lança em rosto deles assim, ele falou: vocês são, sabe o que? Vocês são assim, uma contradição daquilo que vocês propõem como filosofia. Filosofia é o amor à sabedoria. Vocês são supersticiosos. Paradoxalmente, vocês não acreditam no verdadeiro Deus, mas fazem imagens desse Deus. E se fazem de deuses. Ele propõe, e ele fala assim: mas vocês não estão de todo errado, porque vocês fizeram aqui um coreto, aqui, dedicado ao Deus desconhecido. Pois é, esse que é o verdadeiro Deus. Isso que nós estamos falando aqui, queridos, aquilo que Jesus falou: eu lhes dei a glória que tu me deste. E aí você vê essa glória sendo revelada, como disse Paulo, de glória em glória. Cada dia eu vou me aproximando mais de Deus. Como disse Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você começa a ver Deus na sua onipresença. O nível básico da presença de Deus é a onipresença. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Mas se eu fizer a minha cama lá no Seol, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Esse é o nível básico, aonde se revela aquilo que podemos chamar de graça comum, porque é nessa onipresença que Deus está disponibilizando graça.
Graça para todos. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Mas aí de glória em glória, eu não me conformo com a onipresença de Deus. E aí eu quero subir. E aí eu procuro a glória de Deus manifesta. Essa glória, ela era tão forte na mente dos rabinos que deram assim, o start na Cabala, que é uma filosofia mística no meio do judaísmo, que eles criaram um termo chamado, é triste, isso, dar pessoalidade para a glória de Deus. Então, eles chamam a glória de Deus com um nome que não está nos originais. Muita gente no meio do povo de Deus usa. Mas a glória de Deus, ela não é para ser trabalhada nesse nível, dar a ela uma condição de pessoa ou uma persona. A glória de Deus era para ser sentida, ela é para ser vivenciada. Vejam, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você não consegue ver Deus aqui? Você que está aí na sua casa, nós iniciamos esse culto em nome do Senhor Jesus, já cantamos. Você não consegue ver Deus? E aí, primeiro a onipresença, o nível básico. Depois a glória de Deus manifesta. E depois, acima disso, o núcleo da presença de Deus. E aquilo que vem por aí. Quem não começar por essa doxa, que é a glória de Deus, que não vem com aparência exterior, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quem não começar por aí não vai ter condição de experimentar a plenitude da glória de Deus, que vai ser na volta de Cristo. Ele vem com poder e grande glória. Mas ele começa assim, ó. Ele começa com a doxa. Se creres, verás a glória de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Parece-nos que esse problema é muito grave, porque até o tio terreno de Jesus teve problemas. Ele caminha, ele e um amigo dele, um outro discípulo, vão caminhando para Emaús. Jesus está com eles. Ele não enxerga Jesus, não entende Jesus, conversa. E aí eles convidam Jesus para entrar, para comer alguma coisa junto. Aí quando Jesus vai agradecer o pão, quando ele começa a agradecer o pão, eles veem, é Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu lhes dei, olha, Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. O que você está esperando para ver Deus na sua vida? Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, o Salmo 123 diz isso. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado. Jesus está ao seu lado, a glória de Deus está aí. Aliás, é o Salmo 124. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles.
como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Que o diga isso, né? Você vai ter oportunidade de bater um papinho, né, com Azarias. Como é que é? Misael. Newton, lembra? Os nomes babilônicos dele: Sadraque, Mesaque e Abednego. Não. Ananias, Misael e Azarias, não é isso? Ananias, Misael e Azarias. Pronto. Aí, sabe o que precisou? Não, para eles não precisou, porque eles sabiam que tinha mais um com eles lá. Mas teve gente que teve que ver o quarto homem dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais. Preste bem atenção no que Deus está falando com você hoje. Ele nos deu a glória que recebeu do Pai. Eu lhes dei a glória que recebi de ti, ó Pai. Ele nos deu. Agora, continua a condição estabelecida anteriormente. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo,
é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Você já parou para imaginar ou para calcular por que você não vê Deus? Onde que está a limitação? Se creres, verás a glória de Deus. Consequentemente, se não creres, não verás a glória de Deus. Então você não vê mesmo. Você vai achar que uma semente é um negócio assim, automático, ela não tem vida. Aí você vai entrando num caminho terrível. O poder, a divindade do Senhor se entende claramente pelas coisas que estão criadas para que os agnósticos, os ateus, fiquem inexcusáveis, porque a glória está se... Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você olha uma pessoa, ela não está vestida, cheia de lantejoulas e tantas outras coisas na indumentária dela, mas você vê a glória de Deus nela, quando ela fala, quando ela ora. Porque se você não vê, o mundo vê, o mundo espiritual vê. Olha, vocês vão ver, ó, quando que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, lá em Antioquia. Eles viram glória de Deus deles. Ó, 7 sacerdotes, 7 filhos do sumo sacerdote, Seva. Olha só, eles na sinagoga de Éfeso, nós somos os filhos do sumo sacerdote aqui, pedaço aqui, quem comanda somos nós. Foi lá expulsar demônios. Sabe o que os demônios falaram para eles? Conhecemos Jesus e bem sabemos quem é Paulo. Vocês quem são? Paulo não estava com nenhum aparato, aqueles mantos que aqueles sacerdotes usam na sinagoga. Não tinha nada. Paulo tinha uma roupa comum. Fazedor de tendas. Mas ele não precisou nem ir, ele pegou só a roupa dele.
era levada, os lenços, os aventais de Paulo eram levados e as pessoas eram libertas. Paulo não tem o tempo para atender todo mundo, então vamos agilizar, levava. Lógico que aquilo ali é chamado por Lucas, pelo Dr. Lucas, de maravilhas extraordinárias. Se é extraordinária, não pode ser dogmatizado. A gente não vai repetir porque Paulo fez isso. Porque o Espírito Santo, através de Lucas, disse que eram maravilhas extraordinárias e não ordinárias. Não dogmatiza, mas que mostra que realmente a glória de Deus acompanhava aquele homem, acompanhava. As pessoas olham você, elas vão ver algo diferente, existe algo diferente. O sábio pregador disse que numa cidade ninguém conseguia resolver uma situação terrível, eles seriam arrebentados. Mas um sábio, só uma pessoa, um velhinho lá, com uma palavra, ele livrou aquela cidade todinha. É só você ler lá na conclusão do livro de Eclesiastes. Eu lhes dei a glória que tu me deste. Que tal você atentar para isso e entrar pelo caminho certo? Se creres, verás a doxa, verás a glória de Deus. Até porque a doxa, assim como o reino de Deus, não vem com aparência exterior. Fale com Deus: Senhor, a nossa pregação é contramão, é na contramão do glamour que o mundo gospel procura colocar. Existem tantas coisas disfuncionais sendo aí proclamadas, gente arrogante, e querem cada vez mais posições e mais posições. Não se conformam com aquelas definições da Bíblia, de pastor, de presbítero, mas estão aí querendo, daqui a pouco estão chegando na condição de arcanjos. É lamentável isso. Mas enquanto isso está acontecendo, o Senhor está disponibilizando a verdadeira glória. Eu lhes dei a glória que tu me deste. E o Senhor mostra o caminho. Se creres, verás a glória de Deus. Que o teu povo entenda que não é com títulos. Que o teu povo entenda verdadeiramente aquilo que Cleófas, o tio terreno do Senhor Jesus, só entendeu na hora que ele agradeceu pelo pão. O reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino, a glória de Deus está disponibilizada para aqueles que são verdadeiramente crentes. Se creres, verás a glória de Deus. Que essa palavra possa nortear as ações de muitas pessoas durante essa semana. Em nome de Jesus. Que as pessoas vejam o Senhor dentro da fornalha de fogo ardente, dentro da cova dos leões. Porque são cenários que nós experimentamos todos os dias. Nós somos entregues à morte o dia todo. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que essa mensagem fortaleça a fé dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Nós vamos agora